Olá, bando de irmãozinho preguiçoso, bem-vindo a mais um Lesa. Estamos aqui no trimestre com o tema Rebelião e Redenção. Estamos na lição 4, o tema da lição 4 é Conflito e Crise, os Juízes. O nosso verso a memorizar é: Orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegra a tua salvação. 1 Samuel 2:1. Estamos aqui já no calendário ambulante, quinta-feira, 21 de janeiro, repito, quinta-feira, 21 de janeiro. E vamos falar de Samuel. O que no início do livro de Samuel tem a ver com grande conflito? Bem, não há nenhuma ameaça óbvia à nação, a ordem está tudo ok, não tem nenhum grande exército na fronteira. Então o ataque do mal foi de uma forma um pouco mais sutil, mais interna, mas de certa forma mais complicada e mais real até do que nas outras situações. E vamos ver aqui 1 Samuel 2, de 12 a 25, o que a leitura orienta pra gente aqui. Então, 1 Samuel, capítulo 2, versos de 12 a 25, achei aqui verso 12, para falar dos filhos de Eli. Olha só, tem um títulozinho aqui. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial, se você não sabe, é uma das divindades que é adotado para Satanás também. E não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel, e ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Seu ofertante lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele dizia: Não, porém has de me dar agora, e não tomá-la à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana, e a sua mulher lhe dizia: O Senhor lhe dê filhos desta mulher, em um lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltaram para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e a ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Vou fazer uma pausa rápida aqui, só para explicar que Eucana e Ana são pai e mãe de Samuel, que Samuel foi dedicado ao Senhor, quando foi o filho que teve muito tempo também, quando Ana não conseguia ter filhos. Então é por isso que depois eles vinham, aí ele abençoava, etc e tal, depois eles tiveram mais filhos. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então, como vemos a lamentável realidade da luta do bem contra o mal nessa passagem, a gente vê aqui Eli, um homem instituído como juiz nessa época de Israel, enquanto estava ali com Samuel pequeno, sendo assim, treinado e doutrinado nos caminhos do Senhor. Os filhos do próprio Eli, eles não seguiam nada do que deveriam, eles eram responsáveis pelo templo, mesmo assim eles na verdade transgrediam tudo e tiravam sempre o melhor para eles, eles não estavam nem aí com o que eles faziam com a vida deles, eles achavam que eles sabiam o que era melhor para fazer e não se interessavam nem com as advertências do pai.
Então, embora Eli tivesse sido designado para governar o povo, não governava a própria casa. Ele era um pai indulgente, amando a paz, a comodidade e não exercia sua autoridade para corrigir os maus hábitos e paixões de seus filhos. Em vez de discutir com eles ou castigá-los, submetia-se à vontade e os deixava seguir seu próprio caminho. Isso está em Patriarcas e Profetas, página 575. Em contraste com eles, vemos um menino vestido como sacerdote, que é Samuel, que, como Jesus, crescia em estatura e no favor do Senhor dos homens. Samuel prosseguiu até tornar-se um poderoso e fiel líder de Israel. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Isso está em 1 Samuel 3,10. Isso não significa, entretanto, que tudo correu bem. A nação enfrentou uma invasão filisteia e os 2 filhos de Eli foram mortos. Os filisteus capturaram a arca de Deus, e Eli, que estava com 98 anos na época, morreu quando ouviu a notícia. Infelizmente, Samuel enfrentaria o mesmo tipo de problema de Eli, filhos que não seguiram as pegadas de lealdade e fidelidade. Isso está em 1 Samuel 8, 1-7. Vamos dar uma olhada no que aconteceu com os filhos de Samuel? Filhos de Samuel, vamos encontrá-los em Samuel 8, 1-7. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que o Senhor nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto dizem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Realmente aqui você vê. Foi uma coisa interessante aqui, porque apesar do povo querer um rei estar rejeitando a Deus, no caso, e virar para Samuel e falar, diferente do que nós muitas vezes fazemos, apesar dos filhos não seguirem ao pai, como Samuel era um sacerdote, um líder reconhecido, as pessoas não pararam de acreditar em Samuel, elas apenas ficaram preocupadas. Samuel, você é o nosso líder. Seus filhos não seguiram, o problema é dos seus filhos, não deu certo. Agora o Senhor, por favor, dá um jeito aqui que a gente quer uma solução. Veja que eles não tiraram a autoridade de Samuel. Às vezes, tantas vezes a gente faz isso, né? Se a pessoa prega uma coisa, mas aí depois sua descendência não segue, a gente simplesmente fala: não, esse cara não tem moral nenhuma porque nem os filhos seguiram. Samuel marcou um ponto de transição na história do povo de Deus. Ele foi o último dos juízes e uma figura importante no desenrolar do grande conflito. Sua influência estável guiou o povo no momento crítico. É lamentável que seus filhos não tenham seguido seus passos, mas Deus não depende de dinastias humanas para fazer seu serviço. Como resultado da apostasia deles, os anciãos exigiram um rei, o que realmente não foi a melhor das decisões, como os futuros séculos da história ali revelariam. Então a gente deve pensar aqui que, mesmo que a gente tenha no lar problemas, a gente tem que entender que o grande conflito acontece em todas as dimensões, seja mundial, seja nacional, seja pessoal. E que a gente tem que ter tempo para pensar e arrepender pelos nossos pecados. Bem, pessoal, esse era o estudo do dia. Ano bíblico, não se esqueça de ler o ano bíblico, vamos lá, estamos em Êxodo. Êxodo 14 e 15. Vamos lá, só são 2 capítulos de Êxodo. Um bom dia para você, um bom estudo e até amanhã.